Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022, e hoje a igreja celebra a festa de São Simão e São Judas Tadeu, os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 6, versículo do 12 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a liturgia de hoje nos chama a festejar os discípulos de Jesus, São Judas Tadeu e São Simão. São Simão, aquele que era conhecido, chamado por Zelota, e São Judas Tadeu, filho de Tiago, porque havia também Judas Iscariotes, aquele traidor, conforme o evangelista vai nos falar. E o evangelho nos traz o momento dessa escolha. Como é que Jesus fez essa escolha? Porque não era só 12, nós vamos ver que a liturgia nos traz que Jesus envia 72 discípulos para ir de dois em dois aonde ele mesmo deveria ir. E aqui nós vemos que Jesus, o evangelista Lucas, sempre que Jesus precisa tomar uma decisão, ele mesmo sendo Deus, mas ele diz que não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que está no céu. E ali, todas as vezes que Jesus precisava tomar uma decisão, ele se recolhia, e aqui hoje ele foi até a montanha para rezar. A montanha quer dizer um lugar alto, um lugar mais próximo de Deus, e para que passar a noite em oração, em comunhão com o Pai, para que lhe fosse revelado quais eram aqueles que iriam anunciar a sua palavra. E aqui nós precisamos ver, a liturgia nos mostra, que quando amanhecer escolheu os 12 discípulos entre eles. Também, os exegetas falam que 12, por causa das 12 tribos de Israel. E Jesus chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, o qual deu o nome de apóstolos. Precisamos diferenciar a figura do discípulo, do discipulado, e a figura do apóstolo. O discípulo é aquele que segue e aprende com o mestre. Os apóstolos são missionários enviados pelo mestre. E aqui os discípulos de Jesus, os escolhidos, aqueles que começaram a igreja primitiva de Jesus e em Pedro fundada a sua igreja, são eles que irão ser os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. A missão apostólica consiste em anunciar a pessoa de Jesus, a salvação por ele ofertada na cruz, e também seus ensinamentos e modo de vida coerente com o seu evangelho. Por isso, meus irmãos,
A messe é grande e são poucos os funcionários, como o próprio Jesus disse, que era para rezarmos, para pedir funcionários para a messe. Nós também somos chamados a ser esses discípulos e apóstolos. Discípulos porque aprendemos a cada dia da nossa vida com a palavra de Jesus. E apóstolos porque somos chamados a dar testemunho verdadeiro com a nossa vida. Como eu gosto muito de citar, São Francisco de Assis, que nos diz: evangelize com sua vida, se for preciso, use palavras. Esse é o maior testemunho que nós podemos dar quando nós vivemos uma vida de acordo com aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Que nós possamos, a cada dia da nossa vida, sermos chamados e sermos enviados por nosso Senhor Jesus Cristo para anunciarmos as suas palavras, darmos testemunho das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que muitas vezes, como Jesus nos diz, que envia os apóstolos como cordeiro para o meio dos lobos. Mas essa é a missão do apóstolo. Jesus deu o exemplo, deu o testemunho. Foi ele que foi morto e crucificado, oferece o sacrifício perfeito na cruz. Nós também seremos caluniados, seremos perseguidos, e muitas vezes dentro da nossa igreja. Jesus era judeu. Os apóstolos eram judeus, mas eles foram expulsos da sinagoga. Estevão foi apedrejado na sinagoga. São Paulo, que era Saulo, perseguia os primeiros cristãos, e ali é assim como se dizia no começo da caminhada cristã, pelos mártires. É o sangue derramado dos mártires, é semente de novos cristãos. Que nós não tenhamos medo da perseguição, das calúnias que iremos enfrentar nesse apostolado. O apóstolo que não é perseguido, que não é caluniado, muitas vezes temos que nos perguntar que evangelho nós estamos pregando. Se o nosso evangelho, se a palavra de Deus que nós pregamos está indo de encontro com o que o mundo prega, nós estamos pregando o evangelho do mundo, não o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou se nós nos omitimos de pregar o evangelho que vai no sentido contrário do que o mundo ensina e a igreja ensina, pode ter certeza que nós seremos cobrados pela nossa omissão. Mas o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro discípulo é aquele que continua firme na fé, anunciando a palavra de Deus, mesmo que seja perseguido e caluniado. Não tenhamos medo. Precisamos anunciar a verdade. E o Espírito Santo, no seu Pentecostes, vai nos capacitar, dando inteligência e dando sabedoria, para que nós possamos levar o Evangelho, a palavra de Deus. Que nós sejamos discípulos para aprender e apóstolos para anunciar a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.